Começando então, né, mais uma aula aí, continuação das nossas aulas de lógica de programação, tá? Sei que vocês, ao mesmo tempo, curtiram, ao mesmo tempo fritaram o cérebro nas últimas aulas, são aulas difíceis, tá? E aí até agradeço o feedback, muita gente elogiando que está conseguindo compreender, e esse é o nosso maior objetivo, que vocês tenham facilidade de aprender e ter todos os resultados aí conforme a gente for estudando ao longo do nosso curso, tá? Hoje a nossa aula vai começar falando de estrutura de repetição e a gente vai terminar a nossa aula falando de entrada e saída de dados nos algoritmos, tá bom? Antes da gente começar efetivamente, né, nossa parte 1 vai ter uma pequena revisão, porque agora os assuntos são muito linkados, então vamos só dar aquela refrescada na memória de tudo que a gente falou nas últimas duas aulas, né, principalmente na última aula, e ao mesmo tempo a gente vai trazer aí coisas importantes e tudo mais que a gente vai falar nessa aula hoje. Uma das coisas que a gente ainda vai falar ainda no comecinho dessa parte 1 vai ser sobre estrutura de repetição. Então a gente vai introduzir a matéria de estrutura de repetição e a gente vai continuar vendo ela durante todas as partes, tá? Então começando a nossa revisão, né? Falamos disso nas últimas 3 aulas, mas dando aquela refaturada, o que é algoritmo, né? Algoritmo é uma sequência lógica, né? Uma sequência finita de passo que levam à execução de uma tarefa ou de um problema. Podemos pensar em um algoritmo como uma receita, uma sequência de instruções que dão cabo a uma meta específica. Essas tarefas não podem ser redundantes nem subjetivas na sua definição, devem ser claras e precisas. Então a gente já falou muito disso, né? A gente já fez vários algoritmos e já ficou claro, né? Voltando na primeira aula de lógica, que o algoritmo nada mais é que uma sequência lógica para resolver um problema, seja um problema sistêmico ou um problema no dia a dia, né? Já falamos isso, já testamos de várias vezes, vimos como no nosso dia a dia existe uma série de problemas que a gente resolve por algoritmos, às vezes a gente nem se toca, né? Fazer uma receita, trocar um pneu, fazer algum processo, trocar uma lâmpada, enfim. Tudo isso são algoritmos que o nosso cérebro processa, né? Porque são sequências lógicas que o nosso cérebro processa e que a gente faz durante o dia a dia. Nada mais é que nós estamos estudando agora tanto a questão de pegar esses algoritmos que a gente faz no dia a dia e perceber que eles são algoritmos, quanto aprender agora a fazer algoritmos que o computador entenda. Lembra que o nosso objetivo final, nosso objetivo da Devaria, é que vocês virem programadores. E o que o programador faz? Falamos isso na aula 1, refrisei isso na última aula, né? Caiu até na pergunta do desafio. Qual que é o objetivo de um programador, né? Um programador é aquele profissional que entende uma necessidade do mundo real e transforma isso para uma forma que o computador entenda. E como que o computador vai entender? Através de uma sequência lógica, através de um algoritmo. Ou seja, todos os nossos programas são algoritmos que são executados pelo computador. Depois disso, na segunda parte da nossa aula, a gente aprendeu uma parte muito importante dos nossos algoritmos, que é o teste de mesa, que não adianta a gente fazer o nosso algoritmo da forma que a gente acha melhor e não testar ele. A gente não sabe se o nosso algoritmo é sujeito a falha, se o nosso algoritmo tem alguma dificuldade ali, ou a gente não prevê algum cenário. Como que a gente vai poder sanar todos esses cenários, ou o que a gente vai poder fazer da melhor forma possível o nosso algoritmo? Obviamente que é através do teste de mesa, que nada mais é que a gente começar a aplicar cenários no nosso algoritmo e ver o resultado final, né? A gente falou bastante disso aí ao longo da aula, né? Até temos aqui alguns dos nossos exemplos aqui, né? Deixei os nossos fluxogramas abertos aqui. Por exemplo, no nosso algoritmo que a gente fez aqui de chupar a bala, a gente fez alguns testes de mesa. Por exemplo, chupando uma bala que seja um tic-tac. A gente já viu que nesse momento a gente ia ter um problema na hora de tirar a embalagem. Por quê? Porque o tic-tac não tem embalagem, né? Ele fica dentro de um recipiente. Na verdade, você pega a bala da embalagem, você não tira a embalagem. Assim como a gente fez outros cenários aqui. Então, teste de mesa nada mais é que aplicar regras no nosso algoritmo para que os nossos algoritmos sejam testados e vejam se eles estão falhando ou não, né? Se eles estão dando problema ou não. Se eles estão. Um dos termos que a gente usa muito na programação é se ele está crashando, né? O que é crashar? É quando dá uma falha não prevista no seu sistema, no seu algoritmo. Se o algoritmo deu uma falha não prevista, ele está crashando. Voltando para a nossa revisão também, a gente começou a falar de controle de fluxo e estrutura de seleção. Então tivemos aí uma revisão importante, né? Uma matéria importante, onde a gente começou a distribuir quais partes do nosso algoritmo vai ser executado através de uma condição, né? E os dois principais tipos de estrutura de seleção que a gente viu na última aula foram o se não, né? Que nas linguagens de programação são conhecidos como if e else, e o escolha o caso, que nas linguagens de programação é conhecido como switch case. Também tivemos alguns exemplos no calcular a média, ó, se vocês prestarem atenção, a gente fez algumas tratativas aqui utilizando justamente estrutura de seleção, onde a gente recebe a nota. Se eu receber a nota, eu faço
um percurso, se eu não receber a nota, eu faço um outro percurso. Então a estrutura de seleção é o momento onde todo o nosso algoritmo, através de uma condição, vai ser testado para saber que caminho que ele vai seguir. E ele pode seguir vários caminhos. Como aqui no final a gente fez um outro aqui, né? A gente já fez essa estrutura de seleção aqui no começo do nosso algoritmo de calcular a média. E também, no final, a gente fez mais uma condição aqui para saber se a média é maior que 7. E aí, automaticamente, a gente vai exibir aprovado ou exibir reprovado. Depois falamos também, né, do switch case, né? A gente fez alguns exemplos, como, por exemplo, saber se a pessoa é maior de idade e tudo mais. Usando o case, falamos da diferença dos dois. E é muito importante vocês lembrarem da diferença, né? O if, ele sempre checa uma condição que tem que retornar verdadeiro ou falso. Então, se alguma coisa é verdadeira, então faça isso. Se alguma coisa é falsa, se não, faça isso. Então, o se, ele sempre checa uma condição que a gente chama de booleana, né? Uma condição que retorna verdadeiro ou falso. Já o switch case, ele serve para você selecionar entre vários casos de uma opção que você vai selecionar. Por exemplo, imagina que você tem todos os estados e aí você recebe num algoritmo o estado. De acordo com cada estado, você vai fazer uma tratativa diferente. Por exemplo, o número de telefone, né? Se eu não me engano, cada telefone tem um DDD diferente. Então, para cada caso, o DDD, né, para cada estado, o DDD vai ser diferente. E aí é muito mais eficaz você aplicar o switch do que você aplicar o if. Por quê? Porque você ia ter que fazer if São Paulo, se não if Rio de Janeiro, se não if Espírito Santo, se não if Rio Grande do Sul, se não if várias coisas. Começa a ficar muito verboso o seu algoritmo. No switch você consegue fazer isso de uma forma muito mais bonita. O que você faz? Escolha estado. Caso seja São Paulo, DDD é 11. Caso seja Rio, DDD é tanto. E aí, automaticamente, você tem um código que faz o mesmo resultado, né? Lembrando que não existe uma velocidade de programação entre o if-else e o switch. Os dois têm a mesma velocidade de compilação e de execução. A diferença está no como você estrutura melhor o seu código, como você estrutura melhor o seu algoritmo. No caso, quando você tem muitos casos, o switch-else, né, o switch case aqui, ele é muito melhor para você estruturar porque fica mais visível cada um dos casos ali, o que você vai fazer em cada caso, tá? E aí, dado nossa revisão, começando efetivamente a nossa primeira matéria, a gente vai começar a falar da nossa matéria de hoje, que é a estrutura de repetição. O que é a estrutura de repetição, né? Um grande segredo que a gente tem na programação é utilizar da nossa lógica para fazer com que passos que são executados repetidamente a gente não precisa escrever várias vezes. Então imagina que a gente vai voltar para aquele caso de trocar o pneu. Quando eu for trocar o pneu, eu tenho 4, 5, 10 parafusos que estão lá apertados lá na roda que eu preciso desparafusar. Eu tenho que, se eu for fazer isso um a um, eu tenho que falar desparafusar parafuso 1. Se houver parafuso 2, desparafusar parafuso 2. Se houver, ou seja, eu tenho que criar uma estrutura de condição e na sequência checar se eu tenho o próximo parafuso. Então pensa, você agora que está virando programador, que está, né, se condicionando a fazer cada vez mais aí a sua lógica, melhorar a sua lógica de programação, faz sentido efetivamente você checar todos os parafusos? Será que isso vai ficar um bom algoritmo? Lembra que o algoritmo ele tem umas 4 regrinhas, né? Ele tem que ser completo, ele tem que ser finito, ele tem que ser discriminativo, ou seja, ele tem que fazer sentido, né? E ele tem que ter uma certa concordância. Lembra das 4 regrinhas. Será que colocar desparafusar parafuso 1, desparafusar parafuso 2, desparafusar parafuso 3, se houver desparafusar parafuso 4, se houver desparafusar parafuso 5, se houver desparafusar parafuso 6, porque caminhão tem mais que 5, se houver desparafusar... Será que o algoritmo já não começou a ficar feio? Obviamente ficou. E é para isso que existem as estruturas de repetição. Para que elas servem? Utilizamos os comandos de repetição quando desejamos que um determinado conjunto de instruções ou comandos sejam executados um número definido ou indefinido de vezes. Vocês já devem ter ouvido isso muitas vezes e vocês não sabiam quando vocês estavam ouvindo isso, né? Esse termo computacional. Um loop. O que quer dizer um loop? O loop quer dizer que o comando está sendo executado infinitas vezes. Ele ficou num loop, né? Pensa no loop como um círculozinho, né? Que fica rodando entre si mesmo, que ele vai lá, executa, continua, executa de novo, e isso se dá graças a uma estrutura de repetição. E aí, essa quantidade de loops, ele pode ser definido ou indefinido de vezes, ou enquanto um determinado estado de coisas prevalecer até que seja alcançado.
que são essas estruturas de repetição? São comandos que permitem que uma sequência de instruções seja executada várias vezes até que uma condição seja satisfeita. Se uma instrução ou uma sequência de instruções precisa ser executada várias vezes, utiliza-se uma estrutura de repetição. Então agora vocês já perceberam aí que a gente não vai precisar mais fazer se tem parafuso 1, desparafusar parafuso 1. Se tiver parafuso 2, parafuso 2. Se tiver parafuso 3, desparafusar parafuso 3. A gente não precisa fazer mais isso no algoritmo. A gente vai se beneficiar da estrutura de repetição para fazer essa questão de uma forma muito inteligente. E aí, como que funciona essa estrutura de repetição, né? Principalmente no fluxograma, que é um pouquinho mais visual? A gente tem uma condição, verdadeiro ou falso. Uma condição é sempre uma pergunta que é respondida com verdadeiro ou falso. Anotem aí no dicionário mental de vocês que vocês vão usar isso para o resto da vida. Uma condição sempre é uma pergunta que ou retorna sim ou retorna não. Ah, eu sou maior de 18 anos? Sim ou não? Ah, hoje o dia tá frio? Sim ou não? Não existe depende, não existe talvez. Né? Falando logicamente no computador, é sim ou não. Vocês já devem ter ouvido isso várias vezes. O computador ele é binário. Ou é 0, ou é 1. Ou é não, ou é sim. Então, quando você expressa uma condição para ele, não existe depende. Existe sim ou não, e ele responde essa pergunta sim ou não. Então você expressa uma condição. Enquanto essa condição for verdadeira, você vai rodar uma ou mais instruções, e a última instrução desse bloco vai voltar para a condição. Olha que legal. Vai executar a condição de novo. A condição vai perguntar e fazer a pergunta de novo. Ah, isso aqui continua verdadeiro? Continua verdadeiro. Executa de novo. Vai fazer todas as instruções. Vai voltar para a condição. Continua verdadeiro? Ou seja, enquanto for verdadeiro, esse loop aqui, né, que eu acabei de falar para vocês, ó, tá vendo que a setinha ela faz um infinito aqui, ó? Ela não vai para o final nunca. Ela sai da condição, vai para a instrução, sai da instrução, volta para a condição. Enquanto a condição for verdadeira, isso aqui nunca vai terminar. E aí, obviamente, vocês vão ver como a gente resolve isso. Olha aqui, vou trazer o exemplo do pneu. Se ainda houver parafusos para desparafusar, então desparafuse um parafuso. Terminei de desparafusar, tirei um parafuso, vou para o próximo. Ainda tem parafusos para desparafusar? Tem. Desparafuso, vou para o próximo. Perceberam como a gente escreveu isso, em vez de checar todos aqueles vários parafusos que a gente poderia checar se existem? A gente fez isso de uma maneira inteligente, lógica. Lembra que lógica é simplesmente pensar num raciocínio que faz sentido, né? Então que faça sentido e que a pessoa entenda de uma maneira mais descomplicada, né? Ou seja, para a gente resolver aquela nossa questão do pneu, é muito simples. Enquanto houver parafusos a desparafusar, desparafuse um parafuso. Volta para cá. Desparafuse, checa de novo. Ainda tem parafuso? Tem. Desparafuse. Ainda tem? Quando parar de ter, a condição vira falso. Então agora eu já tirei os 4 parafusos do meu pneu. Agora que eu já não tenho mais nenhum parafuso, a resposta da minha pergunta vai ser não. Ainda tenho parafusos a desparafusar? Não. O que vai acontecer? Ele vai sair desse loop e aí ele vai seguir o fluxo de vida do fluxograma normal. Bem legal, né? Vocês vão ver que essa técnica é muito utilizada. A gente vai fazer isso em diversas vezes sistêmicas. A gente usa a estrutura de repetição e a estrutura de seleção diariamente na programação. Beleza. E aí, para que essas estruturas servem, né? Primeira coisa, ela serve para repetir um conjunto de instruções que sejam necessários escrevê-las várias vezes. Então imagina que você vai imprimir a nota dos seus alunos. Você tem um sistema lá de notas, e aí você tem os bimestres e você tem as provas. Você sabe quantas provas você vai aplicar no ano? Não sabe, né? Mas imagina que você vai salvar no seu banco de dados as provas. Então, a gente ainda não falou de banco de dados, mas imagina que um banco de dados é um arquivo. Vou dar um exemplo físico. Imagina que você tem um arquivo com todas as provas do seu aluno. Você não tem que pegar cada uma daquelas notas e transformar aquilo no boletim? Como que você faz isso? Pensando, né, agindo como ser humano. Não só pensando, mas agindo como ser humano. Você pega a prova. Ah, o Rafael tirou 8 nessa. Você vai lá no boletim e escreve 8. Pega a próxima. Ah, nessa aqui ele tirou 9. Vai fazendo, né? Você vai fazendo até acabar as provas. Ou seja, a gente tem uma estrutura de repetição aqui. Qual que seria a pergunta? Enquanto houver provas para você olhar a nota, pegue o valor da nota e escreva no boletim. Feito isso, a gente fez um loop lógico. Olha que legal. Importa, nessa condição que eu falei, eu determinei a quantidade de número de provas. Eu falei que enquanto eu tiver 5, enquanto eu tiver 10, enquanto eu tiver 1 milhão. Não, eu falei enquanto eu tiver provas. Isso quer dizer que se eu tenho uma ou 50 provas,
a estrutura de repetição vai funcionar corretamente. Por quê? Porque justamente eu não determinei um número, e sim uma condição que vai retornar verdadeiro ou falso. E aí, automaticamente, conforme essa condição for verdadeira, eu vou continuar fazendo o loop, pegar a prova, escrever no boletim, pegar a prova, escrever no boletim, pegar a prova, escolher no boletim. A hora que acabou as provas, meu loop termina e eu termino meu algoritmo. Outro motivo aí para a gente usar a estrutura de repetição. Permitem que um trecho do algoritmo seja repetido em um número determinado ou indeterminado de vezes, como eu acabei de mostrar para vocês, sem que o código a ser repetido tenha a ser escrito novamente. Acabei de falar, né? Se a gente tivesse escrito parafuso 1, parafuso 2, parafuso 3, parafuso 4, parafuso 5, a gente ia ter um algoritmo, né, um fluxograma muito maior. A gente resolveu isso de uma forma lógica para a gente resumir o nosso algoritmo. Lembra que o nosso algoritmo, ele tem que ser, né? Falei disso. Lembra que ele tem que ser o mais genérico e o mais simples possível para que a pessoa que receba esse algoritmo entenda e execute ele bonitinho, seja essa pessoa o computador, obviamente o computador não é uma pessoa, mas seja o computador ou seja uma pessoa que vai ler seu algoritmo. Então, quanto mais simples seu algoritmo for, mais fácil você consegue implementar ele, passar para as pessoas, etc e tal. Obviamente que a estrutura de repetição economiza a gente de fazer aquele trecho de código repetidamente no nosso código. Vou mostrar vários exemplos legais, vocês vão perceber. Por último, né, mais um motivo para qual essa estrutura de repetição serve, né? As estruturas de repetição também são chamadas de laços ou loop. Laço é a forma que a gente costuma chamar no português e loops é o que a gente chama em inglês, tá? Vocês vão ouvir os dois. Ah, você precisa fazer um laço. Uma estrutura de repetição. Ah, isso aqui precisa ser um loop. É a mesma coisa, a tradução é exatamente a mesma. É que a gente tem essa questão do Portugal, né? A gente fica entre o português e o inglês ali o tempo todo, né? A ideia é que a gente consiga entender que os termos são a mesma coisa. E aí, como que funciona uma estrutura de repetição? A primeira coisa é que as estruturas de repetição envolvem a avaliação de uma condição. Muito parecido com o if, né? Perceberam que até no fluxograma, uma repetição ela parte também de uma decisão? Então, efetivamente, você pega e faz a condição, que já falamos, uma estrutura ali de decisão, né, de seleção. E nessa estrutura de seleção, ela volta uma condição, verdadeira ou falsa. Depois que você fez essa condição, você vai fazer assim. A avaliação resulta em valores verdadeiros ou falsos. Se o resultado da condição é falso, não é iniciada a repetição, ou caso esteja em execução, é executada a repetição. Se o resultado da condição for verdadeiro, é iniciada a repetição, ou caso esteja em execução, ficou as duas aqui, né? Falou a mesma coisa. Então, ó, a avaliação resulta em valores verdadeiros e falsos, e o resultado dessa condição, enquanto for falso, ele inicia uma repetição, né? Quando for verdadeiro, também inicia uma repetição, de acordo com o que você definir ali na sua tomada de decisão. Por exemplo, vou explicar porque isso aqui pode estar confuso para vocês, tá? Exemplo do pneu. Eu vou sempre dar um exemplo que a gente já fez o algoritmo para facilitar. Exemplo do pneu. Eu tenho duas formas de perguntar e vocês vão ver que o funcionamento vai ser o mesmo. Porém, eu consigo trazer o loop tanto para o verdadeiro quanto para o falso, tá? Isso daí é um pouquinho de lógica um pouco mais avançada, mas é só para vocês entenderem um exemplo. Então, a pergunta é, ainda há parafusos a desparafusar? Sim. Então, eu vou dar o loop enquanto eu receber o sim. Se eu não tiver mais parafuso para desparafusar, eu saio do loop e termino minha execução. Beleza. Então, eu fiz um loop onde a minha repetição está no verdadeiro. Agora, eu vou fazer a mesma pergunta, só que fazendo o loop no falso. Terminei de desparafusar os parafusos? Não. Eu boto meu loop no não e aí eu volto. Perceberam que eu consigo fazer o loop tanto para o verdadeiro quanto para o falso. Depende de como eu quero tratar a minha condição. A mesma pergunta resulta das mesmas coisas. Ainda há parafusos a desparafusar? Se sim, desparafusar um parafuso. Terminei de desparafusar os parafusos? Não. Se não, desparafusar um parafuso. Perceberam que a mesma pergunta ela leva a mesma estrutura de repetição, só que a diferença é que uma delas eu vou pelo caminho do verdadeiro e a outra eu vou pelo caminho do falso. Isso, obviamente, né, eu falei, é uma lógica um pouco mais trabalhada. Eu consigo trabalhar, né, isso daí a gente chama de lógica negativa, né, que é você negar uma condição para que ela seja verdadeira. Fiz isso para mostrar para vocês que o loop não é só no verdadeiro ou só no falso. Você que define a sua condição. Então, se você quer que a sua condição, que o loop seja no verdadeiro, vai ser no verdadeiro. Você quer que a sua condição seja no falso, você vai conseguir fazer no falso, tá bom? E aí, qual que é o funcionamento, né, dessa nossa estrutura de repetição? A única estrutura de repetição que não realiza a avaliação de condições entre iniciar
é a do while, que é o faça enquanto. A gente vai falar dela por último, é a menos usada, justamente por essa questão, mas é importante vocês saberem que ela é a única que não entra na estrutura de seleção antes de fazer o loop. Então imagina que para o do while funcionar, você primeiro desparafusa para depois perguntar se terminou de desparafusar. É simplesmente isso. Dessa forma, é assegurado que todas as instruções dentro do while serão executadas pelo menos uma vez. A gente vai falar dele, propriamente dito, né, ali quando a gente for estudar ele ainda hoje. E aí, quais são os 3 tipos de estrutura de repetição? Primeiro deles, o for, né? A gente vai falar muito dele, que é o faça, né? Ou para, né? Depende da tradução aí, né? Mas no algoritmo que a gente está trabalhando, na forma que a gente está trabalhando de português, a gente vai usar o faça ou para, dá no mesmo, mas a tradução é para qualquer um dos dois. Além do for, a gente tem o while, que aí essa tradução é enquanto faça, né? Ou só enquanto, tá bom? E, por último, a gente tem o do while, que é o faça enquanto. Essas são as 3 estruturas de repetição que a gente tem. Lembrando que assim como a gente tinha nas estruturas de seleção if, else, switch case, nesse caso a gente tem 3 estruturas de repetição. O for, o while e o do while.